Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou reagir não, eu vou comentar sobre a série Dahmer, que eu acabei de assistir, e eu tô gravando aqui no meu quarto, hoje na minha cama, então vocês estão tendo o prazer de estar comigo na minha cama, porque eu vou dar uma aula depois, e lá onde eu costumo gravar tá uma bagunça, e eu não quero arrumar porque desmontar tudo pra montar tudo depois. Onde é que tá minha caneta, caralho? Perdi a caneta. Então, galera, eu acabei de assistir a série Dahmer, né? Pra quem não sabe, ela é uma série que tá disponível na Netflix, mas, né, tem alguns outros lugares aí pra assistir também, pra quem não tem Netflix, né? E a série fala então sobre um assassino em série americano que matava homossexuais. E também rolava um canibalismo também. Então a série é um pouco punk, né? Mas não é tão... é punk, mas vale a pena assistir, porque é uma série muito legal. Então assim, eu vou falar cheio de coisa no meu tripé. Vou falar da série, então, baseado nas minhas anotações, eu fui anotando. Sou bastante organizado, como vocês podem ver. Eu fui anotando bastante coisa e eu gosto muito desse tema de série, que é essas séries envolvendo serial killers, crimes e coisas assim. Eu gosto muito, inclusive aqui no canal tem resenha já do caso da Matsunaga, do caso da menina que matou os pais, né? O 1 e o 2, os dois filmes da Richthofen, né? Então eu gosto muito desse estilo de true crime, que é um estilo que está sendo muito popularizado agora, que é muito popular lá fora, mas está sendo muito feito aqui no Brasil, né? Essa história de true crimes, que é séries e filmes e afins relacionados a crimes verdadeiros que aconteceram, né? E estão sendo, né? Teve o da Glória Pérez, do assassinato da Daniela Pérez, que eu assisti também, mas eu não quis trazer resenha aqui pro canal, porque não é da temática gay, não é da temática LGBT, então eu não quis trazer. Se eu não me engano é na HBO, que foi o da Daniela Pérez. Mas enfim, vamos falar então da série Dahmer, né? Eu vou fazer a anotação, vou ir de acordo com as minhas anotações, tá? Primeira anotação que eu tenho: serial killers amam entrevistas e a atenção que eles não receberam dos pais ou da sociedade. Então, todo psicopata é sedutor. Então, assim, ó, o Dahmer é esse assassino em série, né? Que eu falei antes. Então ele conta da história do ponto de a série é muito baseada do ponto de vista das vítimas, tá? Isso é um ponto muito importante. Todas as vítimas eram gays, né? Jovens gays. Então assim, a série conta a história das vítimas, que é uma coisa muito legal, assim. A série vista do ponto de vista das vítimas e da família das vítimas. Porque o psicopata, o serial killer, ele ama a atenção. Eles amam a atenção, eles viram celebridades, né? A gente pode ver a própria Matsunaga, a própria Suzanne Richthofen, né? Que saíram depois, a gente sabe que elas saem na rua e elas têm fãs, né? O próprio goleiro Bruno, o próprio Guilherme de Pádua, né? São pessoas que psicopatas, narcisistas que amam a fama, né? Amam essa exposição que os crimes proporcionam a eles, assim. E para contar a história do Dahmer, obviamente tem que entrar um pouco na cabeça do psicopata. Só que assim, a série não é baseada só do ponto de vista do psicopata. Eu não vi resenhas, não vi nada antes nem depois. Eu acabei de assistir a série e tô aqui trazendo as minhas impressões. Mas assim, eu senti muito que foi essa a abordagem principal, do ponto de vista das vítimas. Contar a história das vítimas, porque o psicopata sempre sai com uma estrela. O psicopata busca isso, né? Ele busca essa fama que os crimes proporcionam para eles. Então é muito normal, assim, eles darem entrevistas, né, escreverem livros, virarem realmente celebridades nos países onde eles cometeram seus crimes. E não é diferente nesse caso, porque o Dahmer acaba sendo muito famoso. No final da série mostra isso, assim, mostra o como ele ficou famoso por causa dos crimes que ele cometeu. Uma coisa que é bizarra, né? A gente acha que o psicopata é um ser bizarro, um ser que não existe, mas às vezes as pessoas que a gente convive aí, né, acabam idolatrando psicopatas, né? A gente não precisa nem falar nisso, porque a gente elegeu um, né? E muitas pessoas acabam, que a gente nem sabia, que compactuavam com as atitudes e com as ideias dele e acabaram votando nele, né? Mas enfim, isso é um assunto para um outro vídeo, talvez. Então assim, obviamente, para contar a história do Dahmer, né, a série leva o nome Dahmer, né, e não leva vítimas do Dahmer, eles têm que contar a história um pouco da cabeça do Dahmer, né, e como eu gosto muito desse gênero,
todas as séries que falam e filmes que tratam de psicopatas mostram que todos eles sofreram algum tipo de abuso na infância. E no caso do Dahmer não foi diferente, né? A história começa contando o ponto de vista do Dahmer para depois fazer o contraponto das vítimas. E para isso eles têm que construir esse personagem para a gente poder entender. E não raro, 100% quase dos casos, todos os psicopatas então tiveram algum tipo de abandono, seja afetivo, seja físico, tiveram algum tipo de trauma. Olha aqui, eu anotei, ó. Trauma na infância, abuso sexual, abuso físico, né? O abuso sexual, obviamente, né? É um abuso físico, mas tem também o abuso psicológico, que pode ser também desde o terror que o Dahmer experienciou. Claro, tem spoilers, né, gente? Se você não assistiu, assista e venha ver o vídeo depois aqui, porque obviamente vai ter spoilers. Então, assim, o Dahmer, ele sofre, durante a vida, a infância dele, ele cresceu numa família disfuncional, onde o pai dele e a mãe dele brigavam o tempo todo. Inclusive, a mãe dele cometeu suicídio várias vezes durante a infância do Dahmer, e o Dahmer via isso. Inclusive, uma das vezes ele mesmo chamou o 911. Então ele via esse tipo de discussão entre o pai e a mãe, e isso trouxe um trauma psicológico para ele, né? Trouxe a questão do abandono. Cada vez que a mãe dele se tentava suicídio, era um tipo de abandono que ele sofria. E isso refletiu lá na frente com as vítimas dele. Então, cada vez que ele se sentia abandonado por uma das vítimas, tem até acho que é o episódio 5 e 6, se eu não me engano, que ele tenta ter uma relação de verdade com uma das vítimas, porque o Dahmer era gay, né? Tentou ter uma relação de verdade com o menino. No primeiro sinal de abandono, ele foi lá e matou o cara, né? Então, tipo assim, esse abandono, esse medo do abandono que o Dahmer sente, vem desse trauma da infância dele, da mãe dele, que tentava suicídio, que era depressiva, do pai dele, que passava mais tempo fora, né? E ele queria passar tempo com o pai dele, então ele sentia muito essa carência. O Dahmer, ele era muito carente, assim, desse ponto de vista. Eu tive muita pena do Dahmer durante toda a série, né? Quando a gente começa a entender o porquê que o Dahmer agia daquela forma, então a gente começa a sentir pena dele, né? Então, assim, o Dahmer teve tudo isso, ele teve abusos físicos, né? A questão eu não sei se ele chegou a ter abusos físicos de ser de surra dos colegas, do pai, talvez dos colegas da escola, porque ele era uma criança bem estranha. Mas com certeza ele teve então o abuso físico, o abandono afetivo, né, dos pais e tal. Então assim, as minhas anotações são todas aleatórias, eu vou indo de forma aleatória, talvez eu volte para alguma delas de novo. Então assim, eu anotei aqui, ó, rejeição dos boys, né, sexo, carência, o manequim e os Boa Noite Cinderelas. Então, assim, como ele sofria rejeição e sofreu a rejeição a vida toda, né, essa carência também fazia uma complicação na cabeça dele, né? E aí, tanto é que ele drogava os meninos para os meninos se parecerem com quem? Com o manequim. Com o manequim que ele utilizava para poder. Ou seja, como ele podia ter medo da rejeição, lembra que ele foi muito rejeitado durante a infância? Ele tinha medo de ser rejeitado pelos boys. Então, quando ele começou a ter relações com o manequim estava ali, estático, ele podia controlar aquela situação. Ele é extremamente controlador porque ele tem medo da perda. Então, assim, com o manequim, ele conseguia controlar o que estava acontecendo. O que ele fez? Levou isso para os relacionamentos dele, né? Então ele fazia o quê? Ele dava Boa Noite Cinderela, ele drogava, né, os caras, botava lá um tranquilizante na bebida dos caras, para os caras poderem fazer o quê? Virar o manequim dele, ou seja, onde ele podia fazer o que ele quisesse e não ter o medo da rejeição. Né? Então essa questão da rejeição culminou nesse tipo de maneira de se relacionar com os caras. Então deu para ver bem direitinho essa questão do porquê que ele dopava os caras para poder entrar na questão de manipular eles e não manipular, mas de não ter a rejeição que vem depois. Outra coisa que eu anotei aqui, ó, sexualidade sem abertura para falar com o pai e a avó. Ele tentava falar da sexualidade dele pro pai dele, o pai dele rejeitava todas as investidas do Dahmer para poder se abrir. O Dahmer, ele queria uma conexão maior com as pessoas. Mais uma vez, eu acho que isso é fruto do abandono, né? Então, assim, como ele queria se conectar com o pai dele, ele queria se conectar com a avó dele, ele queria falar dos sentimentos dele, reais,
né? E aí ele sempre era rejeitado, como quando ele deu os girinos para a professora. Ele deu os girinos para a professora com ótimas intenções e a professora foi lá e rejeitou o presente dele e deu o presente dele para outro menino. Que depois ainda culminou com crueldade de animal, né? Então todo psicopata mostra quando é na criança, na infância dele, crueldade com animais. Então fique muito de olho assim se você vê uma criança que gosta de matar gato, gosta de torturar cachorro, gosta de matar bichos assim de maneira cruel, né? E tortura animal. Então assim, muitos psicopatas têm esse traço, tiveram esse traço na infância, né? Então o Dahmer sentia essa. Eu dava pena do Dahmer durante a série porque ele queria uma conexão emocional com as pessoas, só que as pessoas rejeitavam ele, assim. E era muito triste ver o pai dele não querendo lidar com a homossexualidade dele, querendo sempre tapar o sol com a peneira. Ou manda pro exército, manda pra faculdade, nunca queria saber exatamente o que estava passando dentro do coração, dentro da cabeça do Dahmer. Sempre tapando o sol com a peneira, inclusive a avó dele também, quando ele tentou se abrir pra avó dele contando que ele era gay, ela refutou e disse assim, vai procurar Jesus, né? Então assim, o Dahmer teve muito esse problema. Certo? Então, ó, eu anotei solidão mais rejeição, que eu fiquei com pena dele, né? A questão da. O que mais aqui, ó? Não deixe. Não deixe sua bebida à toa. Eu escrevi, não deixe sua bebida à toa. Se você está numa festa, né? Se você está numa balada, não deixe a sua bebida à disposição para qualquer pessoa for lá e batizar a sua bebida, né? Então, tipo assim, fica o alerta também. Mentiroso compulsivo, sem sentimentos e muita calma, sem empatia. Todo psicopata é extremamente sedutor. E o Dahmer, obviamente, era muito sedutor também. Como quando ele se fazia de frágil, ou então se fazia de querido, né? Na questão do menino surdo, ele foi lá e fez de tudo para conquistar o cara, aquela encenação toda de ar. Ali, talvez ele se entregou um pouco, tentou viver aquela situação, mas na cabeça dele perturbada já, né, já não permitia ele ter um relacionamento saudável com aquilo. Mas todo psicopata é extremamente sedutor e mentiroso, porque ele sabe como conquistar a vítima e ele não se envolve emocionalmente, né? Ele não tem empatia, ele não tem sentimentos. Então, e o Dahmer, perfeito nesse quesito. E o Dahmer também queria ser pego, né? O Dahmer queria ser pego pela polícia, até para poder parar de fazer. Ele queria, de alguma forma, ser pego para que as pessoas, para que aquilo tivesse um fim, né? E todo assassino em série deixa uma marca, né? Ele deixa um modus operandi e o Dahmer também fazia isso. E também é uma questão tá ligado também com a questão do narcisismo, do desejo também de ser reconhecido por aqueles crimes. O que mais que eu tenho aqui? Uh, eu lembrei, anotei aqui, ó. Glória Pérez impediu o lançamento da Paula Tomás, do livro da Paula Tomás. Então, assim, a Glória Pérez, a Paula Tomás queria fazer um livro contando a história da Glória Pérez e da Daniela Pérez e do Guilherme de Pádua. E a Glória Pérez, até hoje, enquanto ela estiver viva, ela disse que não vai deixar lançar esse livro, né? Então, tipo assim, teve essa questão também no Dahmer, do pai do Dahmer, do próprio Dahmer, ficar famoso, né, e conseguir dinheiro, mais uma vez, aquela loucura das pessoas em idolatrar uma pessoa que é doente da cabeça, né? Ok, ele pode ter sido vítima, pode ter sido vítima da sociedade. O Dahmer, ele é uma vítima da sociedade, quer queiremos ou não. Porque assim, muitos casos de psicopatas que se criaram, que tiveram esse tipo de abandono enquanto crianças, foram vítimas negligenciadas, foram vítimas sim, e negligenciadas pelo sistema. Então muitas vezes pode ter acontecido de uma criança que sofre abusos físicos, psicológicos, ter sido levada para um centro, né, de um albergue, alguma coisa que toma conta da criança, um orfanato, depois o sistema recoloca essas crianças de volta nessas famílias disfuncionais, o que acaba criando então os psicopatas. Então assim, muitas crianças viram psicopatas por causa disso, e aí acaba sendo o quê? Quem que a gente vai culpar? A sociedade e o sistema. Porque devolveu eles para essas famílias disfuncionais. E aí esse ciclo foi, né, cada vez mais aumentando, assim. E aí tem a questão também das doenças genéticas. Porque a mãe do Dahmer era depressiva, né? E o pai do Dahmer tinha esse problema também de não conseguir se conectar emocionalmente
com ele, assim. Daí eu fico me perguntando, assim, até que ponto é genético ou até que ponto é comportamental. Porque, assim, se o Dahmer, aliás, se a gente for pegar a mãe do Dahmer e ver qual foi o histórico familiar dela, provavelmente ela teve também essa questão de abandono e as pessoas vão só repetindo um padrão de comportamento. Então, assim, se a mãe dele teve problemas lá com a mãe com a avó do Dahmer, ela vai apresentar problemas e o Dahmer também vai apresentar problemas. Se o pai do Dahmer teve problemas lá com a avó do Dahmer, ele vai repetir aquele padrão e as coisas vão sempre se repetindo num padrão comportamental de não saber lidar com as situações, de como que a pessoa vai lidar com as frustrações, vai lidar com essas questões de vícios também, né? Porque o alcoolismo tem um papel fundamental na construção do Dahmer, porque do personagem inclusive também, porque ele fala bem devagarinho, ele tá sempre bêbado durante a série, e no finalzinho da série, lá quando ele tá na cadeia, quando ele vai preso, ele já começa a falar mais rápido, dali ele já percebam, acho que quem assistiu percebeu essa mudança, assim, e quando durante a série toda ele falava arrastado, quando ele foi preso e parou de beber, ele começou até a falar um pouquinho mais rápido. Então tem essa questão também da saúde mental, né? Mas eu sempre me pergunto até que ponto é realmente uma questão mental, neurológica aqui dos hormônios, das conexões dos neurônios e da recaptação dos hormônios, ou até que ponto é uma repetição de padrão, onde a pessoa teve um pai violento, vai repetir o padrão do pai violento, porque o pai do pai também foi violento. Ai, ai. Tá, o que mais? Ó, o drama das famílias negras periféricas que não podem contar com a polícia e como as pessoas que sofrem quando elas... Isso mostra também muito, assim, a questão da negligência da polícia e do sistema com relação a comunidades mais pobres e comunidades negras e periféricas, onde a polícia não atua naquela região ali. Eu fiquei pensando, poxa, eu sou uma pessoa que se eu chamo a polícia vem em 2 minutos. E como a vizinha do Dahmer teve que insistir várias vezes para que a polícia fosse lá, né? Então, assim, a série fala muito disso, assim, porque o Dahmer estava localizado uma região periférica, onde a população era basicamente hispânicos, mexicanos e negros. E aí aquela coisa do, será que ele foi lá por causa disso? Ou será que ele foi lá porque era barato morar lá e tal? Tem essa discussão também, mas o foco da série chama muito para a questão das vítimas, justamente pela maneira como eles moravam, né? E aonde eles moravam e como a polícia negligenciava esse tipo de atendimento. Então foi uma coisa que foi duramente criticada na série. Eu achei isso muito, muito legal. Isso é um tema tão atual assim, porque o George Floyd, que foi morto pela polícia nos Estados Unidos lá do Can't Breathe, do cara que eles mataram, né? A polícia matou sufocado. Se o George Floyd fosse branco, né? Como a polícia às vezes acaba, como o Dahmer tinha um privilégio branco, né? E se fosse o contrário, né? E aí? Fica o questionamento, né? Falei de genética comportamental, falei do impedimento do livro, falei da questão... Ah, outra coisa que me chamou muita atenção também é como esses serial killers e assassinos violentos acabam se convertendo, né, na religião, assim, acabam buscando essa questão da espiritualidade. A série trata muito disso no final, assim, quando o Dahmer tá na cadeia, né? Que aí o Dahmer vai querer se batizar, vai querer buscar Deus. E aí é um padrão, né? Tipo, a Richthofen também, hoje em dia ela é cristã, ou ela é crente, evangélica, tá me dando câimbra no meu pé. Como que todo preso vai lá e se converte, né? E aí fica essa questão também de pessoas da vizinha do Dahmer, que já era também religiosa, que tava com esse confronto, esse duelo de se permitir sentir ódio, aquela coisa que eu tava falando no vídeo anterior também, se permitir sentir as emoções, né? E aí teve essa questão, então, do ódio, que ela queria infligir dor no Dahmer também, assim como o Dahmer infligiu dor nas vítimas dele. E eu penso também que a questão pode falar um pouco também de discriminação, de preconceito, de intolerância religiosa, porque na cadeia só tinha um padre católico, e cadê os outros, né? Então, tipo assim, no Brasil a gente tem muitos evangélicos, né? E aí acho que tem muito mais evangélicos do que católicos, umbandistas, budistas e por aí vai na cadeia, né? Então as pessoas acabam tendo essa abertura para poder praticar a religião delas, que são as religiões mais dominantes, católica e
evangélico, mas e cadê as outras? Por que que ninguém se converte à Umbanda quando tá na cadeia? Por que que ninguém se converte ao budismo? Por que que ninguém se converte ao espiritismo, né? Tava pensando nisso, assim, essa questão aí da religiosidade. Certo? Então, assim, ó, era isso mesmo, igrejas, padres, sentimento os sentimentos, e acho que era isso tudo. Foco nas vítimas, não esqueci de nada, não esqueci de nada. É isso aí, gente. E a série, então, é focada nas vítimas, por quê? Porque o Ryan Murphy é um escritor que faz séries, né? Ele tem esse terror, essa coisa do terror psicológico, de algumas coisas assim. Ele gosta muito de séries ambientadas nos anos 80 e 90, né? Então essa série é ambientada nos anos 80 e 90, porque esse crime é um crime real que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 80 e 90. Então, assim, e o Ryan Murphy fez esse papel muito legal de trazer o foco, a luz sobre as vítimas e não sobre o assassino, mas é claro, ele tem que contar a história do assassino também. No final da série, são 10 episódios, cada um em torno de 50 minutos, uma hora, aparece todas as vítimas do Dahmer ali como uma forma de honrar mesmo as vítimas dele. E é muito legal, eu amei a série. Não é tão pesada, claro que quem gosta desse gênero sabe que esse gênero é pesado, que vai ter imagens fortes, vai ter imagens que vão impactar bastante, mas eu gostei muito da série e recomendo. E espero que quem não assistiu assista e goste. Se você já assistiu, fale aqui pra mim se você gostou ou não. Gente, essa foi a minha reação, resenha, não sei, de Dahmer, The Monster, eu não lembro o título em inglês, mas é o Dahmer, o da Netflix, ok? Muito obrigado por assistir, eu vejo você no próximo vídeo, de preferência lá no meu estúdio, no meu cenário normal. Gente, era isso. Um beijo.